Mensagem de Maria de Nazaré para o mundo. Gente do planeta Terra, preste atenção a esta mensagem. Eu, Maria, Mãe de Jesus, estou viva e preocupo-me com vocês. Minha mensagem é para o mundo inteiro e não apenas para os membros da Igreja. Escutem e prestem atenção às minhas palavras enviadas por intermédio desta alma. Cada indivíduo que vive na Terra terá algumas provações e tribulações para enfrentar, e como isso vai acontecer por todo o planeta, eu gostaria de atingir o maior número possível de pessoas. Durante muito tempo, minha imagem foi colocada em igrejas e casas para ser adorada. Somente Deus, nosso Criador, merece esse tipo de adoração. Existe apenas um lugar para encontrar Deus, e esse lugar é seu coração e sua mente. Façam as pazes consigo mesmos e procurem encontrar Deus em seu coração e em sua mente. Voltem às origens de tudo. Voltem ao seu ponto de partida original, Deus. Todos nós temos isso em comum. Cada um de nós se originou em Deus. Não importa de que modo vocês voltam para Deus. O que importa é o desejo em seu coração e a sinceridade de sua busca. Com todo o seu poder e com seus maiores esforços, procurem comungar com Deus onipotente e todo-poderoso. Está chegando o momento em que vocês serão abalados e ficarão com medo, não por causa de qualquer punição, mas pela renovação da terra e das mentes da espécie humana. A terra vai sacudir e será movimentada por forças violentas que irão fazer com que muitos percam suas vidas físicas. Já teve início o processo que provocará esses acontecimentos para a mudança da terra. As modificações começaram e vão continuar até que se concluam. A verdadeira tragédia durante esses tempos seriam as pessoas perderem seu crescimento espiritual. O planeta Terra está sendo bombardeado por forças que vão fazê-lo mudar de direção em relação ao universo. À medida que o universo cresce e que as galáxias crescem, acontece uma divisão e uma ruptura de galáxias. Essas mudanças são universais. Alguns desses acontecimentos tiveram início há milhões de anos terrestres. Agora, o crescimento afeta o seu sistema solar, e os planetas irão realinhar-se em relação a novos locais e pontos. Durante esse realinhamento, a Terra será virada e sacudida, e vocês presenciarão diversas catástrofes. Assim que o mundo virar e mudar de direção, várias ocorrências naturais serão consideradas desastres. Montanhas irão mover-se, os mares irão romper-se, novas terras surgirão dos oceanos, parte dos territórios que hoje são habitados serão inundadas e voltará para o fundo do oceano, recebendo permissão para renovar-se. Tais desastres naturais já começaram, mas no futuro ocorrerão com maior frequência e com violência crescente. Meu desejo é alertar-vos sobre a chegada dos tempos difíceis. Gostaria que vocês se voltassem para Deus em seus corações e através de suas mentes, pois, dessa maneira, alguns de vocês sobreviverão a esses acontecimentos catastróficos pela renovação de seus valores espirituais. Somente pela oração e pela meditação, vocês encontrarão conforto. Tragam todas as suas aflições para o altar de seu coração.
Permita que Deus cure seus corações, suas vidas, seus espíritos e seus seres amados. Essa cura é a única esperança, seu único recurso. Apenas pela oração e pela meditação, vocês individualmente serão conduzidos e orientados. Habitantes do planeta Terra, preste atenção a estes avisos. Vocês estão vivendo momentos perigosos. Chegou a hora de se chegarem a Deus com o coração e a mente abertos, completamente repletos de esperança de Deus. Esse será o único modo de enfrentar os tempos difíceis que vocês terão pela frente. Vocês já ignoraram por um longo tempo todos os chamados para voltarem ao seu objetivo original. Por um tempo longo demais, vocês já deram as costas ao elemento espiritual. Os últimos anos deste século trarão muitas surpresas e muitas convulsões aos que estão na Terra. De que modo eu posso tocar os seus corações de pedra? De que modo eu consigo raciocinar com suas mentes fechadas? Quando vão escutar os meus avisos? Estou aparecendo no mundo inteiro. Vou continuar a aparecer em muitos lugares diferentes. Tais aparições têm o único propósito de avisá-los sobre os tempos que estão por vir. Nos próximos anos, vocês irão ver a mão do destino provocar algumas explosões fortíssimas na Terra. Vocês terão terremotos, erupções vulcânicas, muitas tempestades violentas e destruidoras, e vagalhões de proporções nunca vistas. Procurem por estranhos acontecimentos no céu, juntamente com o surgimento de estrelas estranhas. As calotas polares vão começar a derreter e a se romper. Nos últimos anos do século, muitos vão se perguntar sobre o motivo desses acontecimentos. Cada incidente servirá para lembrá-los de sua importância. Logo, vocês perceberão que precisarão guardar um poder superior para ajudá-los. Gente do planeta Terra, orem, limpem suas mentes do medo, da inveja, do ciúme, da malícia, do desespero e de todos os vícios. Tragam para o altar do único Deus do universo uma convicção renovada do poder e da força dele. Minha esperança é que vocês suportem todas as coisas. Existem muitas previsões reveladas nesses escritos que já têm sido expostos em outros locais. Eles lhes serão mostrados para que vocês enxerguem e acreditem. Acreditem nessas palavras. Acreditem que o poder de Deus está com vocês a cada momento. Compreenda que essas previsões podem ser aliviadas e diminuídas pela prece. Orem para que os povos do mundo voltem-se para Deus, Pai. Desse modo, algumas das previsões poderão ser amenizadas. Como mais gente orando, mais vezes intensamente, a gravidade poderá ser diminuída. Haverá aumento na frequência e na atividade de terremotos e de vulcões, muitos em regiões nunca antes acontecidos. Os padrões climáticos vão mudar drasticamente no mundo inteiro. Os meses de inverno serão mais frios e em algumas regiões mais chuvosos. As correntes oceânicas irão mudar e os campos magnéticos da Terra vão se deslocar. Os campos barométricos e magnéticos estabelecerão novos recordes. Os animais terrestres e marítimos morrerão em grande número e diversos animais selvagens serão extintos. As calotas de gelo dos polos vão começar a derreter e enormes pedaços de gelo vão se destacar e virar um perigo para os navios e as praias. O derretimento das calotas polares
aumentará o nível das águas dos oceanos, modificando para sempre as linhas costeiras do mundo inteiro. Haverá o aumento das atividades dos UFOs ventrais. Ocorrerão atividades pouco usuais do Sol e das manchas solares. Surgirão luzes incomuns vindas do espaço como nunca se viu na Terra. Detritos espaciais atingirão a Terra, provocando crateras e alterações. O Papa João Paulo II logo voltará ao Espírito e outro Papa também seguirá no caminho da Igreja. Maria de Nazaré aumentará o número de suas aparições pelo mundo inteiro. Uma terceira guerra mundial não acontecerá. Os países do mundo estarão muito preocupados em enfrentar os elementos para travarem uma guerra. Terá gente morrendo de fome naquelas terras em que houve a maioria das guerras. Depois que a Terra virá, existirão 2 sóis. Este sistema se tornará um sistema solar binário. Como eu lhes disse, inicialmente, 3 acontecimentos afetarão todo o planeta Terra. Esses 3 acontecimentos não serão simultâneos, havendo um espaço de 2 ou mais anos entre eles. O primeiro ocorrerá em 1993. Nesse ano, o clima será extremamente violento. Durante um período de tempo vão acontecer furacões, tornados, vagalhões de proporções e ciclones. Os meses de inverno trarão condições frias e severas. Cada hemisfério descobrirá isso, na verdade em que se encerra. Enquanto um hemisfério estiver nas garras de um inverno severo, o outro terá chuvas torrenciais, deslizamentos de terras e enchentes. Também acontecerão enchentes, deslizamentos de terras e chuvas torrenciais em todas as partes do globo durante este período de tempo. Nessa época, seus líderes governamentais do mundo todo vão começar a se preocupar. Haverá especulação quanto ao fim do mundo. Muitos vão se voltar para as igrejas, as quais não conduzirão à verdadeira ligação que eles têm com Deus. Muitas pessoas darão dinheiro a essas igrejas, pensando que com isso se salvarão. Acontecerão vigílias de orações para aplacar Deus, mas isso não vai adiantar, pois esse será apenas o início do fim desta era. E depois de 1993, tremores serão sentidos no mundo inteiro. Vai dar a impressão de que todo o planeta está sofrendo um terremoto simultâneo. Esses tremores provocarão muitos danos. Vocês ainda terão noticiários com cobertura internacional e assim ouvirão notícias sobre outras partes do mundo. A maioria dos locais terá poucos danos e alguns feridos, mas determinadas regiões sofrerão muitos danos e até mortes provocadas pela queda de construções e detritos. Os líderes mundiais ficarão alvoroçados e vão começar a se consultar. Será nesse ano que os cientistas revelarão dados abertamente. As nações do mundo ficarão preocupadas. Terão início muitos planejamentos e preparações para os futuros terremotos. O clima ficará mais violento e a partir desse ano em diante as tempestades assumirão proporções tremendas. O céu vai dar a impressão de que se abriu numa avalanche de tempestades. O estado e a cidade de Nova York começaram a ser inundados com a ondulação da linha costeira. As águas ao longo desse litoral vão subir e boa parte da cidade de Nova York terá que ser evacuada. Essa evacuação será permanente, mas de início muitos pensarão que é temporária. Nesse ano, as calotas polares terão começado a derreter e isto será mencionado como a razão da inundação. Na realidade, a Terra já terá começado a submergir em preparação para o acontecimento mais importante. Ao longo dessa preparação para o acontecimento mais importante,
Nos litorais ocorrerão terremotos e tempestades elétricas incomuns. As tempestades serão intensas e somadas aos problemas das enchentes. A parte sul deste país, Estados Unidos, terá seus problemas, mas, comparativamente, serão menores. O Golfo do México vai aumentar e o estado da Flórida perderá boa parte do seu território para o mar. Durante esses anos intermediários, outras partes do mundo estarão vivenciando terremotos de grandes proporções e deslizamentos de terra. O hemisfério sul terá invernos rigorosos. Muita neve vai se acumular em locais onde nunca nevou antes. Isso vai soar como um alarme para o mundo inteiro. Nessa época, as modificações climáticas terão se intensificado e vão começar a se tornar perceptíveis. A partir do ano de 1995, a Califórnia sofrerá um terremoto gigantesco e o mar vai recobrir aquela parte do país. O Oceano Pacífico começará a não ser nada pacífico, como o nome diz. A costa da Califórnia será assolada por imensos terremotos. Os terremotos gigantescos também vão atingir outras partes do mundo, como a Itália, a Grécia, a Rússia, a Turquia, a China, a Colômbia e a Cordilheira do Himalaia. Será um ano de terremotos gigantescos. Os terremotos que aconteceram antes vão parecer pequenos, em comparação a esses monstros gigantescos. Com a passagem dos anos, vários terremotos vão assolar o Japão com a intensidade variável. Esse país já terá passado por inúmeros terremotos e não vai se preocupar com eles. As ilhas do Pacífico vão começar a aumentar conforme os vulcões submarinos expelirem suas lavas. As ilhas dos mares do sul são as que mais crescerão. Aquelas ilhas que têm as estátuas grandes, Páscoa, voltarão a seu tamanho original e a terra será reflorestada como era no passado. Agora, o resto do mundo não ficará sem as suas tormentas. Este será o ano de tempestades gigantescas. Em todo o mundo, as tempestades serão tremendas. Os tornados surgirão do nada e acontecerão em locais onde nunca ocorreram antes. As chuvas serão implacáveis em várias partes do mundo. Os meteorologistas ficarão perdidos sem saber como prever o imprevisível. No decorrer desse ano, a África do Sul começará a sentir os tremores da Terra, assim que ela sair do seu centro. A órbita, nessa última parte do ano, começará a mudar e acontecerá um ligeiro desvio em sua direção, coisa que será percebida por seus cientistas. Nos anos seguintes, terão lugar todos os tipos de ocorrências. Nos últimos 5 anos dos séculos, os ventrais, objetos voadores não identificados, serão vistos quase diariamente. Chegarão em grande número e tentarão fazer com que os governos da Terra compreendam que devem ficar em paz. Eles estabelecerão estações em áreas do mundo que não são muito povoadas. Existem poucos dessas áreas, mas no alto das montanhas e em algumas regiões desertas, eles vão criar subestações. Em outros planetas próximos da Terra, já existem estações que foram preparadas e estão recebendo provisões para a chegada dos seres humanos. Nos últimos anos, tais planetas manterão a sobrevivência de muitas pessoas. Nos últimos 5 anos, o céu estará muito ativo e serão descobertas muitas estrelas novas vistas a olho nu. Cometas passarão pelo sistema solar de vocês. Surgirão cometas novos e reaparecerão alguns muito antigos que não têm passado por essa parte do universo há milhões de anos. Este é o ano em que grande parte das pessoas vão procurar a igreja e seus líderes religiosos.
Serão organizadas vigílias e encontros para orações, nos quais as multidões vão procurar apaziguar a Deus. As igrejas culparão Deus e dirão a seus fiéis que isso é uma punição por todos os pecados do passado. Meus queridos, não existem punições, pois isso surge a partir de seus atos e dos atos de seus ancestrais. Karmas. Tem havido um total descaso em relação à Terra como planeta. A consciência coletiva ficou impregnada de medo e de raiva. Essas pressões precisam ser liberadas de alguma forma. Quem estará punindo vocês não será Deus, mas o próprio planeta. A mãe natureza, como vocês a chamam, é o planeta Terra. E essa Terra é que sofreu maus tratos e foi ignorada nesses anos todos. Todas as pessoas com instrução sabem que para toda ação existe uma reação. O que vocês não sabiam é que isso também constitui uma verdade em todas as partes do universo. Às vezes acontece um tal lapso de tempo que vocês esquecem da ação que deu início à reação. A poluição da Terra é a causa da gravidade das tempestades e dos terremotos que virão. É o planeta que tenta se salvar, revidando o ataque. Todos os cérebros do mundo não serão capazes de impedir a investida violenta da fúria da Terra. Vocês não podem continuar poluindo os mares e as florestas sem que o próprio planeta assuma a posição defensiva. À medida que a Terra for ganhando governo em sua luta contra o descaso do ser humano, ela se tornará agressiva e vai fazer vocês passarem por muitas dores desnecessárias. Nos Estados Unidos, as regiões que mais sofrerão são a costa oeste, pois vai desaparecer, e a costa leste, que também sofrerá sua cota de destruição. Nova York nunca mais será aquele centro comercial gigantesco. A cidade poluiu demais o mundo com sua ganância e a sua adoração pelo poder e pelo dinheiro. Esse será o ano em que os centros comerciais do mundo serão destruídos pelo próprio planeta. Serão sentidos mais terremotos, mas talvez não sejam tão graves quanto os anteriores. O Japão continuará a sentir a terra tremer e mover-se. Isso vai desorganizar o poder central japonês e as pessoas estarão muito preocupadas consigo mesmas, não sendo capazes de tirar vantagem da situação mundial em termos de ganhos. A região da Índia será devastada por tempestades, mas a população não será evacuada. O continente africano vai descobrir seus vulcões perdidos que estiveram inativos por séculos. Esse continente também será assolado pela fome, como já o foi antes. Nesse ano, as pessoas das nações árabes não encontrarão conforto de seus companheiros humanos, pois todas as nações terão seus próprios desastres para enfrentar. Os povos dos desertos receberão chuvas em demasia e não saberão como lidar com o clima. As nações árabes terão sua cota de terremotos e de outros desastres naturais. Nenhuma única nação permanecerá intocada, pois cada uma delas contribuiu para a dor que o planeta Terra deve se suportar. No Brasil, as queimadas, a poluição da atmosfera em geral e principalmente a poluição dos rios serão a causa de suas dores. Em meio a toda esta cena triste, o homem vai começar a se voltar para seus conceitos individuais de Deus. A esperança vai aparecer e os povos vão começar a se voltar para si, dentro dele próprio que é Deus. Cada homem, mulher e criança começará a buscar quem os criou. A postura da consciência coletiva terá mudado e se transformado numa postura de humildade e medo. E eu lhes digo de antemão, cheguem-se a Deus e observem as respostas para suas perguntas espirituais com antecipação, pois nesses últimos anos vocês estarão muito ocupados preservando sua sanidade e suas vidas individuais. Mesmo com todos os desastres, o comércio e as trocas entre as nações vão continuar.
Os líderes mundiais irão se associar e buscar respostas para as questões que deveriam ter sido resolvidas nos anos anteriores. Mas a cooperação e a postura de união é que darão sustentação ao mundo. Nesses anos, alguns dos alienígenas vão aparecer de repente para seus líderes mundiais e oferecer ajuda. Será como se o anjo do Senhor estivesse vindo para ajudar. Mas certamente, vocês que souberam das coisas de antemão, observarão que estão sendo feitos os trabalhos do universo inteiro para salvar a espécie humana. Com a nova postura, seus líderes mundiais estarão preparados para ouvir sobre as maneiras de salvar as populações e sobre a virada que a Terra dará. Os extraterrestres, como vocês os chamam, serão de grande ajuda. Mas ainda assim os líderes da Terra não vão querer dar nenhuma pista de que essas negociações estão acontecendo. O povo do mundo estará muito disposto, de ânimo voltado para a humildade e para a verdadeira busca de Deus. Isso é bom, pois por intermédio da busca de última hora, muitos vão poupar suas vidas espirituais e sua evolução. Deus ajudará qualquer pessoa que o estiver buscando, verdadeira e sinceramente. Ele não se importa que vocês talvez tenham desperdiçado uma vida inteira na Terra. É a busca sincera de sua alma que faz Deus ficar feliz. Esses são, na verdade, os anos finais, como vocês veem, pois o próximo grande acontecimento será a virada do planeta para o lado. A verticalização do eixo de rotação e o desaparecimento da atual inclinação de 23 graus fará da nova Terra um planeta de clima com eterna primavera, sem inverno e verão, quando ele vai agitar e sacudir os oceanos para fora de seus leitos, e os novos terremotos e territórios sempre irão surgir das profundezas dos oceanos. As terras novas vão aparecer nesses últimos anos. A Atlântida vai vir à tona e ficará conhecida. Existiam duas grandes civilizações que atingiram uma era de tecnologia da antiguidade: Atlântida e Pacífica, a Lemúria. Essa civilização era chamada de Pacífica, visto que foi mesmo um local cheio de paz. Mas vocês a conhecem como Lemúria. Tais civilizações também tiveram de suportar suas tragédias, como vai acontecer com vocês. Essa não é a primeira vez que o planeta recebe maus tratos e é negligenciado. Nessas eras antigas, as pessoas também se tornaram cheias de si, dando muita importância a si mesmas. Elas também pensavam que sua tecnologia continha todas as respostas. Por causa de sua total falta de valores espirituais, tudo foi perdido. Nesse momento, recebi permissão para prevenir vocês antes do tempo. As orações e meditações de alguns serão a salvação de muitos. Será por causa daqueles que oram e meditam sinceramente por toda a espécie humana que a tecnologia e os progressos desta era não ficarão perdidos para todo o sempre. Eu vou aparecer em vários lugares nesses últimos anos, assim como os anjos de Deus. Eles virão para responder perguntas e dar conselhos. Muitos vão achar que eles são demônios e diversos dos seus líderes religiosos deixarão as pessoas confusas e darão conselhos errôneos a elas. Esses líderes vão censurar o reino espiritual que estará revelando-se para a espécie humana. Quando é que vocês da Terra vão perceber que os satãs e os demônios sempre existiram apenas nas vossas mentes? Não será a orientação exterior, mas a orientação interior que esses anjos virão ajudar. Nesses últimos anos, aqueles que estiverem sinceramente buscando Deus terão vantagem. Eles já serão íntimos de Deus e vão saber qual a sensação de estar em estreita comunhão com Deus. O divino será o seu farol e a sua candeia, e o divino interior conduzirá você até as áreas seguras e até aqueles locais que salvarão suas vidas físicas. Chegou a hora de encontrar a luz divina na luz na sua mente,
Chegou a hora de acender a candeia da espiritualidade. Chegou a hora de avançar na busca de Deus, na mente e no coração de vocês. Não procurem Deus em outro lugar, pois nesses últimos dias muitos dirão: venham por aqui, e a verdade está nesta religião. O portal divino para Deus não estará em nenhum lugar, a não ser em sua própria mente. E para adorar Deus, o portal estará em seu coração. Vocês já leram as palavras de Jesus com este aviso. Nos últimos dias, muitos vão se levantar e dizer por aqui e por aqui. No entanto, Jesus também lhes falou que o reino dos céus estará dentro de vocês. Esta é a verdade do jeito que ela foi proferida há 2000 anos e continua sendo verdade hoje. Apenas interiormente, vocês conseguem encontrar Deus e toda a ajuda que desejam. Nós sabemos que existem muitas teorias a respeito de como todos esses acontecimentos refletem uma virada de consciência e uma alteração de papéis entre homens e mulheres. Essas teorias não são verdadeiras. A verdade é que o próprio planeta vai virar de lado. E as terras que ficarão submersas durante os milhões de anos passados vão assumir seu lugar acima do nível dos mares. Elas serão as novas terras, e as estrelas e os planetas estarão numa nova posição diferente. De fato, existirão uma nova Jerusalém, um novo mundo e um novo céu. Nas minhas previsões, estou falando apenas daqueles acontecimentos que irão preceder a última virada do planeta. O mundo começará a perceber muitos acontecimentos incomuns e haverá muita consternação e perplexidade entre os seus cientistas. Eles nunca vão concordar ou tomar uma decisão sobre o que fazer para as massas. Essa é uma responsabilidade enorme e ninguém vai querer assumir o risco de cometer erros. Minha verdade provém de Deus. Esse acontecimento teve início há vários milhões de anos. Na época em que Jesus veio à Terra, o mundo do Espírito já estava se preparando para este acontecimento mais importante. Tem havido muita atividade no mundo do Espírito durante muitos séculos. Durante os últimos milhões de anos, quiçá centenas, muitas almas estiveram encarnando e tentando aprender e treinar-se em tudo que podiam. Muitos da Terra voltaram recentemente para o mundo do Espírito e tornaram a nascer imediatamente. Parece que muitos querem estar na Terra quando esse acontecimento ocorrer. No universo, não é muito frequente a ocorrência de um acontecimento de tal magnitude. O universo está crescendo e expandindo-se, e logo explodirá num novo crescimento e numa nova vida. É como se o universo inteiro estivesse grávido há muitas centenas de anos. A virada do eixo é a história do livro das Revelações. É a história contada por todas as culturas e por todas as raças, como o retorno dos deuses. Ela foi contada por toda a eternidade, pois se trata de um acontecimento importante. Todas as culturas do mundo tinham suas antigas histórias sobre esses últimos tempos, os últimos tempos dessa era. Mas este não é o final do mundo. Compreendam de uma vez que este não é o fim, mas o início de uma nova era, e de um mundo novo, e de uma compreensão nova. A necessidade de preparação surge agora, exatamente antes do nascimento dessa nova era. Muitas das previsões já estão se concretizando e são mostradas para convencer a vocês de que eu digo apenas a verdade. O terremoto da Índia, acontecido em agosto de 1988, foi apenas o começo dos terremotos que vão aumentar em quantidades e magnitude. Os terremotos que aconteceram em 1990, vocês podem considerar grandes, mas eles são simplesmente um aviso daqueles que vão balançar a Terra no final deste século. O Japão cairá no mar e aquela parte do mundo vai se transformar numa terra gelada e estéril. A China terá boa parte de suas terras colocadas para repousar sob montanhas de gelo. As ilhas do Pacífico crescerão em tamanho e haverá terra nova que produzirá várias florestas.
A corrente de todo o continente europeu desaparecerá quase todo, voltando para o mar. O Oriente Médio vai mudar de clima e ficará bem frio e montanhoso. Os desertos vão florescer e ao pé da letra se transformarão em jardins verdes, onde vão crescer várias espécies. Boa parte do território ocupado pelos Estados Unidos vai virar de lado e seu clima ficará quente. Será bem diferente do que é agora. Sim, eu sei que você tem verões quentes e invernos frios. Seu clima ficará mais ameno e não será tão quente e nem tão frio. As terras que desaparecerão completamente serão as partes nordeste e oeste dos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Grécia e boa parte do Oriente Médio. A terra na qual aconteceram tantas guerras desaparecerá e ninguém tirará proveito dela. A Austrália e países daquela parte do mundo vão se tornar nações mais importantes, pois conservarão boa parte de sua tecnologia. Um bom pedaço de terra que é improdutiva, deserto, depois vai florescer. A Austrália e regiões vizinhas não sofrerão tanto quanto os restos do mundo. A necessidade do mundo continuar em oração e meditação é muito importante. Tão importante que eu estou sem saber o modo de me fazer ouvir pelo público em geral. O mundo continua em sua cegueira, enxergando apenas o que está bem à sua frente do seu nariz. Será preciso um espetáculo de força para chamar a atenção do mundo ocidental. Nessa era de tecnologia, os seres humanos começaram a se considerar deuses. Eles preferem acreditar em suas próprias mentes, em seu próprio raciocínio, em vez de acreditarem no de Deus. Eles questionam tudo e não acreditam em nada. O questionamento em si não é ruim, mas quando o ser humano não dá ouvidos à razão, quando fecha os olhos e tampa os ouvidos, a espécie humana inteira se machuca. Deus não precisa das orações de vocês. Pela oração, vocês não acrescentam nada à grandeza e à bondade de Deus. É para vocês, como indivíduos e como humanidade coletiva, que as orações são feitas. É para a espécie humana que foram criados aqueles que oram. É para seu próprio despertar que vocês oram. Nós, no mundo do Espírito, estamos vivos e já estamos com Deus. Não precisamos das orações de vocês. Este aviso é para que cada um de vocês que está na Terra hoje perceba a chegada dos acontecimentos catastróficos que logo estarão na Terra. E eles despertarão vocês para o poder e a força de Deus. A chegada de tempestades e tremores de proporções nunca vistas talvez transformem vocês em pessoas que acreditam. Os sinais de atividades ventrais, objetos voadores não identificados e acontecimentos sobrenaturais vão chamar a atenção para o nosso apelo ao ser humano. Despertem e enxerguem o que está em redor de vocês. Despertem e enxerguem o perigo no qual vocês se encontram. O mundo está mudando e vocês não podem fazer nada para impedir essa mudança. O ser humano não consegue controlar os padrões climáticos e nem pode controlar o tamanho e a frequência das tempestades que surgirão dos oceanos. O ser humano é impotente diante dos terremotos que aumentarão de tamanho, de intensidade e frequência. Os vulcões vão surgir do nada. Antigos vulcões se tornarão ativos e vivos como fúria. Esse é apenas o início dos acontecimentos vindouros, da fúria. Estes avisos servem para permitir que vocês repensem quanta força vocês têm na qualidade de seres humanos. Deveriam perceber que existe um super ser que se chama Deus, que existe alguém, de fato, que controla o clima, a terra, os oceanos, o céu e o espaço lá de fora.
Às vezes eu penso que vocês não compreendem de que modo tudo isso está se funcionando junto. O crescimento do universo é constante e chegou o momento do mundo virar em seu eixo. Essas tempestades violentas não teriam que acontecer a não ser pelo fato de que muito ódio, raiva, medo e emoções foram soltos na atmosfera da consciência coletiva. Não vai haver terceira guerra mundial, pois Deus não permitirá que vocês destruam esta bela terra com suas armas nucleares. Vocês ficarão ocupados demais, protegendo-se contra os elementos para deflagrarem uma guerra. O Sol também contribuirá para a destruição, comportando-se de um modo ao qual os seus cientistas não estarão acostumados. A fome vai assolar aquelas terras nos quais houve a maioria das guerras. Acontecerão enchentes e outras tempestades incomuns, que farão o mundo sentir que está em estado de sítio. E está. Isso está acontecendo pelo tempo futuro, pois nesses últimos 10 anos, de 1990 a 1999, nós não podemos permitir que vocês se destruam para sempre. A Terra ainda tem vida e um destino. Ao lado de toda essa violência, virão as minhas aparições, que aumentarão de número pelo mundo inteiro. Aparecerei em diversos lugares e em locais nunca vistos. A igreja não terá tempo para investigar todas as minhas aparições. Mas é claro que vai negar a maioria delas, porque ficará perdida para investigá-las e classificá-las. Mas através de todas elas, eu deixarei minhas revelações do sobrenatural e do incomum para as massas. Minha mensagem será a mesma em todos os lugares. Oração, meditação, conversão, volta a Deus no coração e na mente de vocês. Cada ciclo de atividade sísmica vai aumentar de intensidade e de influência. O volume de danos vai crescer. Os tremores terão início acima da linha do Equador. Depois, o hemisfério sul começará a sentir as violentas ataques de todas as partes. São violentos. Até a Antártida terá sua cota de tremores. Cada vez mais danos ocorrerão pelo mundo todo. Os tremores aumentarão de intensidade e perturbação a cada ano, e serão afetadas as condições atmosféricas. À medida que os anos forem chegando, o céu escurecerá e cairá mais chuva do que o normal. O chamado efeito estufa multiplicará seus efeitos sobre a Terra. Conforme os vulcões forem acumulando mais cinzas e detritos na camada superior da atmosfera, a Terra será tomada de assalto pelas tempestades. E estas tempestades aumentarão de intensidade e de imprevisibilidade. Serão de natureza inconstante, ocorrendo fora da estação e com uma tal magnitude que nem dá para imaginá-las. Os oceanos irão encrespar e aparecerão ferver onde houverem erupções vulcânicas submarinas. As tempestades chegarão devagar e crescerão a cada ano. Os dias nublados vão aumentar de maneira imprevisível. Nos momentos em que vocês precisarem de chuva, não haverá nenhuma. Quando chover, será em grande quantidade durante dias seguidos. Ocorrerão os extremos de todos os tipos. O incomum vai virar o normal. O imprevisível será o que está previsto. O inacreditável será o lugar comum. No mundo inteiro as pessoas vão comentar e lamentar esses dias que parecem não acabar nunca. Durante certo tempo, os dias de padrões climáticos normais e de tempo calmo, agradável, desaparecerão. Visto que o clima estará tão perturbado e os padrões tão fora das estações, o gelo do Polo Sul começará a derreter anormalmente e partir-se em grandes pedaços. Essa enorme quantidade de gelo derretido fará que as regiões costeiras do mundo inteiro sejam modificadas de maneira gradual e permanente. Acontecerão descobertas de tesouros arqueológicos. Alguns mistérios serão resolvidos e outros preservados. Mas, como sempre, enquanto algumas questões foram respondidas por meio da arqueologia, outras serão levantadas.
Nos últimos dias, os campos magnéticos da Terra ficarão malucos. As máquinas entrarão em pane e a ciência não saberá o que fazer. Quando a onda de energia magnética que está viajando pelo universo aproximar-se da Terra, ocorrerão no céu algumas visões incomuns. Serão luzes e os sons captados dos confins mais distantes do universo. Uma energia diferente vai penetrar na atmosfera. Esta será uma das causas da mudança dos padrões climáticos. A onda de energia nova e diferente que está se aproximando do planeta traz com ela muitos detritos do espaço. Tais detritos provocarão clarões e luzes na atmosfera. Um pouco desses detritos atingirá a Terra, provocando crateras e alterações nos territórios onde caírem. Nessa energia nova estará a formação de novas estrelas e de um novo Sol, que penetrará de imediato no sistema solar. As mudanças terão começado gradualmente e explodirão em intensidade e frequência. A eletricidade estática aumentará e acontecerão tempestades elétricas importantes. Vejo nesta onda ser atraída para muita coisa perto da Terra. À medida que se aproxima, as pessoas sentirão grandes mudanças no ar. Os animais começarão a morrer por causa das mudanças que serão evolutivas. Muitas pessoas culparão outros fatores e alguns desses fatores são reais, tais como as queimadas de imensos trechos de florestas e a expansão da área de povoação que penetram pelo domínio dos animais. Na verdade, porém, chegou a hora de um período evolutivo revelar-se na Terra. Estas previsões serão ocorrenciais e contínuas. As tempestades e terremotos vão aumentar notavelmente em termos de intensidade de destruição, mas em alguns anos tais tempestades serão menos violentas, uma ameaça menor. Nesses anos, as pessoas vão dizer: "Viu só? Aí está. Acabou-se. Não houve nenhuma virada no planeta. Foi tudo uma peça que nos pregaram." Mas vocês, meus queridos, lembre-se de que todas as coisas fluem no mesmo padrão das marés, no qual existe maré baixa e maré alta. Todas as coisas do universo contêm dentro de si este padrão dos marés. As tempestades fluem no mesmo padrão. Em tudo existe um movimento de avançar e um movimento de recuar. A evolução de tudo é feita desse mesmo jeito. Ao liberar essas previsões, estou revelando acontecimentos que serão percebidos no seu futuro. Quando tais acontecimentos estiverem em curso, todas as pessoas da Terra irão ver e saber que algo incomum está acontecendo. Ao lhes dar estas informações, estou lhes mostrando que esta mensagem é verdadeira. Meu desejo é que cada pessoa da Terra faça ligação com Deus e com sua grande mente. Não estou recomendando que se vendam propriedades e que se mudem pelo mundo, a fim de evitar esses acontecimentos. O que estou dizendo é que todas as partes do globo serão afetadas. Todas as nações e todas as regiões deste mundo sentirão as tempestades e o torvelinho. Como devem se preparar? Pela mente e pelo coração. É imperativo que cada pessoa faça uma boa conexão com Deus, Pai. Agora é o momento de orar, de limpar seu coração de toda a malícia, de todo medo, de toda raiva. É o momento para o ser humano enxergar que as questões importantes da vida são espirituais e não propriedades e títulos. Venham, filhos do mundo, venham para o Pai com a sinceridade e honestidade. Este é o modo de vocês se prepararem para o futuro. É aí que devem colocar a sua ênfase, o seu valor e a sua vida. Mensagem extraída do Boletim Informativo da Fraternidade Universal, ano 2, número 14, abril e maio de 1994. Alerta 20. Mensagem psicografada pela médium Annie Kirkwood, Estados Unidos, 1990.
O terceiro segredo de Fátima. Uma carta escrita por Lúcia em 1917 ficou guardada no arquivo do Vaticano até o ano de 1960. Foi nessa data que o Papa João XXIII resolveu dar ao conhecimento público o teor daquela comunicação atribuída ao espírito de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Embora liberada pelo Papa, a maioria do clero continuou mantendo o segredo de tal comunicação. Em Piracema, Minas Gerais, no ano de 1981, um grupo de padres católicos resolveu mandar imprimir essa mensagem de Nossa Senhora. Eis o texto que publicaram. Mensagem de Nossa Senhora de Fátima ao mundo. Terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima a Lúcia, 1917. Um grande castigo cairá sobre o gênero humano, não hoje, mas na segunda metade do século XX. O gênero humano pecou e desprezou o dom do perdão que lhe foi apresentado. Em canto nenhum reinará a ordem. Satanás chegou aos lugares mais elevados e é ele que está determinando todo o desenrolar dos acontecimentos. Chegou a infiltrar-se até a sumidade da igreja. Procura seduzir o espírito de grande inteligência para inventar armas capazes de destruir em poucos minutos metade da humanidade. Se a humanidade não se preparar através da penitência e orações para impedi-lo, eu me acharei constrangida a deixar cair o braço da divina justiça do meu filho. Então os homens serão castigados mais severamente do que na época do dilúvio. Então perecerão todos os poderosos e os grandes, juntamente com os pequeninos e os fracos. Para a igreja chegará um momento de duras provações. Os cardeais se oporão aos cardeais, os bispos contra os bispos. Então o fogo e a fumaça das bombas cairão do céu, e as águas dos oceanos se evaporarão, e as espumas sairão até os altos, e tudo que estiver em pé cairá. Milhões de homens perecerão horas por horas, e os sobreviventes invejarão a sorte daqueles que morreram. Enfim, o meu coração imaculado triunfará, e será concedido um período de paz à humanidade. A terceira parte da humanidade sobreviverá, isto é, de 3 homens, 2 perecerão. Os bons receberão na testa o sinal de Cristo, a cruz. Todos os filhos de Nossa Senhora enxergarão essa cruz, que é o sinal dos escolhidos. Os maus não a enxergarão, por isso se afastarão dos bons. Os assinalados serão instruídos pelos anjos e por Nossa Senhora como se deverão comportar nestes dias. Cada um deve abastecer-se de pão, vela e água benta, e nos dias das tribulações serão confortados, ajudados e sustentados pelos espíritos bons. Muitos eleitos cairão num sono profundo como o da morte. Os anjos velarão sobre eles, e quando voltarem a si, se acharão transformados em nova vida. Os seus corpos resplandecerão e gozarão da paz do Senhor. E todas as obras que farão serão de glória e louvor a Deus. A terra ficará maravilhosa e os eleitos reconhecerão como Deus foi bom com eles. Este acontecimento será anunciado aos homens com antecedência. O Papa dará aos padres licença de confessar em massa e levar os santos sacramentos, porque milhares de pessoas morrerão a cada instante. Aviso: quando um trovão estremecer a terra, fechai as portas e as janelas, borrife a casa com água benta, acendei a vela diante da cruz e arrependei-vos dos vossos pecados. Não olheis para fora, porque a vingança de Deus é santa. Quem não ouvir este conselho, perecerá. Rogai a Nossa Senhora Imaculada e colocai-vos sob a vossa materna proteção. Estas são as suas palavras. Espalhai essa mensagem. Quem a ouvir e propagar não perecerá, e ficará na graça do Senhor. Os acontecimentos aqui previstos estão contidos nas antigas e novas profecias. Constam dos ensinamentos espíritas desde Kardec, e atualmente centenas de mensageiros advertem aos homens sobre os tempos chegados. Até breve.